Amém, amém, amém. Graças a Deus, os irmãos podem assentar. Graça e paz da parte de Cristo, nosso Senhor e Salvador. A Ele seja, pois, toda a honra, toda a glória eternamente. Amém. Amém. Graças a Deus. Uma saudação tanto quanto paulina, para nós lermos um trecho da carta de Paulo. Hoje a nossa oração dessa manhã será baseada no texto de Romanos 12, conhecido texto de Romanos 12, versículos 1 até o versículo 8. Você pode abrir a sua Bíblia. Nós vamos fazer a leitura desse texto, mas deixa a Bíblia aberta aí, que daqui a pouquinho a gente vai fazer a leitura desse texto. Romanos 12, versículo 1 até o versículo 8. O Otávio já falou aqui pela manhã que nós estamos no segundo domingo do ano. É o segundo domingo de janeiro, segundo domingo de 2023, e que bom que nós estamos aqui, reunidos para adorar a Deus. Que bom, você que está em casa, seja muito bem-vindo também a esse momento de comunhão, a esse momento de adoração, de celebração a Deus. Como é bom estarmos juntos. E no início do ano é normal, é comum, não que haja uma mística, mas normalmente se encerra um ciclo de um ano, se inicia o ciclo de um novo ano, e é comum que a gente faça planejamentos para o próximo ano. É comum que a gente faça planos, coloque metas, objetivos, no caso para este ano de 2023. No nosso caso aqui, a gente tem até a nossa árvore aqui, com os frutos que nós desejamos colher em 2023, e temos orado, por esses frutos. Mas eu sei também que cada um de nós costuma colocar ali, às vezes escrever os objetivos, aquilo que deseja, e a gente costuma chamar isso de votos de ano novo, ou promessas de ano novo, ou objetivo, mas seja lá qual for o nome, que a gente coloca, a gente sempre tem esse desejo, e a gente precisa de fato se planejar, se preparar. Eu lembro que eu e a Aninha, quando nos casamos, logo no primeiro ano nosso de casado, eu comprei um quadro daqueles de cortiça, coloquei numa parede lá em casa, e aí a gente colocou assim, planos anuais. E aí a gente escreveu ali planos individuais dela, planos individuais meus, planos nossos em conjunto. E graças a Deus, alguns planos a gente já conseguiu, naquele mesmo ano. A gente tinha ali planos de curto, médio, longo prazo. A gente queria fazer uma viagem para a praia, fizemos essa viagem já para a praia. A gente queria comprar um carro, conseguimos aí comprar o nosso carrinho. A gente queria dar entrada numa casa, graças a Deus conseguimos também. Então, aos poucos a gente foi se planejando e aquilo foi acontecendo. Eu estou na luta ainda do emagrecer 20 quilos, sabe? Esse ainda não foi não, mas enquanto há vida há esperança, sabe? De novembro para cá, eu perdi 7, mas aí no final do ano eu já achei 1, então 6. Ainda falta mais um bocado ali, mas ainda estamos nessa luta aí. Mas alguns já foram concluídos, alguns a gente já está conseguindo chegar lá, outros a gente ainda está estendendo um pouquinho o prazo, mas é importante que a gente tenha esses planejamentos, esses votos de ano novo, E eu queria hoje aqui, com a meditação com base em Romanos 12, sugerir, quem aí fez algum planejamento para 2023? Quem aí já escreveu, já pensou alguma coisa? Amém. Temos algumas pessoas. Se você não tem, eu quero sugerir 3 objetivos para você. Se você já tem, que você inclua esses 3 objetivos que nós vamos ler aqui. Eu até brinquei com o Otávio essa semana, falei assim, olha, se eu fosse um pastor coach, eu colocaria o título dessa pregação assim, 3 votos para você destravar sua vida espiritual em 2023. Mas como eu não sou coach, eu vou só sugerir 3 votos para você colocar aí, no seu planejamento anual, para que você possa ter um relacionamento com Deus saudável. Vamos ler então aqui, Romanos 12, versículos 1 até o 8, que diz assim: Portanto, irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado.
de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem um dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Amém. Pai amado, muito obrigado, a Deus, por essa manhã. Muito obrigado, Deus, porque nós estamos aqui reunidos para celebrar o Senhor, mas também para ser edificados por Ti. Por isso eu te peço, Deus, que em nome de Jesus o Senhor venha falar aos nossos corações por meio da Tua palavra. Deus, que em nome de Jesus o Espírito Santo venha trazer entendimento a respeito da Tua palavra e que ela venha achar lugar em nossos corações para frutificar para o Teu reino. Abençoa-nos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém, amém. Como falei, meus irmãos, eu quero compartilhar aqui então 3 objetivos, 3 metas, 3 votos que eu entendo ser importantes para uma vida espiritual saudável, para um relacionamento com Deus saudável, e todos eles com base nesse texto que nós lemos de Romanos. E o primeiro objetivo, ou o primeiro voto, vou colocar assim, ele está em Romanos 12, no versículo 1, quando diz assim: se ofereçam em sacrifício. Ao ler esse texto, essa porção das Escrituras que nós lemos, a primeira coisa que o apóstolo Paulo nos ensina aqui é a importância, é a necessidade de oferecer-se a Deus como sacrifício vivo. E eu entendo que oferecer-se a Deus como sacrifício vivo é tomar uma decisão, é entender que eu preciso tomar uma decisão que não é a mesma decisão da conversão, faz parte. A decisão da conversão é uma decisão que nós tomamos, mas nós que já somos discípulos de Jesus precisamos verdadeiramente tomar uma decisão de apresentar as nossas vidas como sacrifício a Deus, apresentar as nossas vidas como uma vida santa, pura, de acordo com a vontade de Deus. Apresentar a nossa vida como sacrifício é renunciar às nossas próprias vontades carnais, pecaminosas, para poder cumprir aquilo que é a vontade de Deus. É uma vida de renúncia, é uma vida em que diminua eu, para que Cristo cresça cada vez mais na minha vida. É uma decisão que precisa ser tomada. Por que uma decisão? Porque nós sabemos o que precisamos fazer. Nós sabemos que nós precisamos, ser santos. A Bíblia nos instrui, mas nós precisamos tomar uma decisão e na verdade, ser obedientes a este mandamento do Senhor de ter uma vida, de acordo com a vontade de Deus. Mas eu digo que uma decisão nesse sentido, nós já sabemos aquilo que precisamos de fazer, nós somos instruídos, semanalmente a gente está aqui na igreja e nós ouvimos pregações que nos inspiram a uma vida santificada, nos inspiram a uma vida diante do Senhor. Quando nós lemos, na nossa leitura devocional diária, amém? Lemos a Bíblia, a gente é inspirado a ter uma vida santa e agradável, de acordo com a vontade de Deus, porém, mesmo sabendo aquilo que nós precisamos fazer, tantas vezes a gente não faz, tantas vezes a gente arruma jeitinhos e corre daquilo que devemos fazer. Nós precisamos tomar uma decisão sem hesitar, entendendo aquilo que devemos fazer. É muito curioso, a Aurinha completou essa semana, na quarta-feira, dia 4, ela completou 2 anos de idade. A Aurinha é minha filha. E lá em casa a gente tem uma mesinha de centro, e essa mesinha de centro ela tem um tampo de vidro. E ela gosta de subir naquela mesinha ali de tampo de vidro. Só que eu tenho medo, porque o tampo pode quebrar e machucar ela, alguma coisa do tipo, mas ela gosta de subir naquela mesa ali. Então o que ela faz? Como ela já sabe que ela não pode subir naquela mesa de tampo de vidro, quando ela quer subir, ela espera a gente ficar um pouco disperso. Aí ela olha pra gente, coloca a mãozinha na mesa. Olhou, eu não falei nada, aí ela vai jogando um pouquinho o corpo. Eu não falei nada, ela sobe com o pé. De repente, ela está toda em cima lá da mesa de vidro, aí eu falo assim, Áurea, aí ela toma um susto. O que foi, papai? Pode subir aí? Não. Então o que você está fazendo? Descendo. Aí ela vai e desce da mesa. Ela sabe que não pode subir na mesa.
mas ela quer subir do mesmo jeito. E aí a gente ri, acha engraçado, né? É criança, faz parte da infantilidade ali da criança. Mas você já parou para pensar que a gente faz a mesma coisa com Deus? A gente age de maneira tão infantil em relação a Deus, a gente sabe aquilo que a gente precisa fazer, a gente sabe qual é aquele pecado que a gente tem que cortar pela raiz, porque é uma tentação para nós, mas vez ou outra a gente acaba flertando com aquilo que é perigoso, com aquilo que é pecado. A gente sabe o que precisamos de fazer, a gente sabe qual deve ser a nossa conduta diante de Deus, a gente sabe que nós precisamos obedecer, mas a gente... amanhã eu faço, deixa para depois, mas não é bem assim. A gente fica relativizando na nossa mente às vezes o nosso pecado, o nosso erro, para encontrar ali algo que não pese tanto, né, a nossa consciência. Mas aqui o apóstolo Paulo é categórico: apresentem-se como sacrifícios vivos, ou seja, tome uma decisão de se apresentar diante de Deus como sacrifício. Não fica ali flertando com o erro, flertando com o pecado. Vamos viver de fato uma vida santa, uma vida diante do Senhor. Então minha primeira dica aqui para nós, né, é que a gente tenha essa firmeza. Primeira dica não, né, primeiro voto que eu quero sugerir aqui. E é preciso ser firme nessa decisão, porque quando a gente busca ter uma firmeza, é aí que a coisa fica mais difícil. Eu lembro que eu estava conversando com os jovens, que no ano passado, como eu prefiro fazer no meu devocional pela manhã, eu comecei a fazer devocional, aí a Aurinha acorda, eu já não consigo mais fazer devocional. Aí eu falei assim, então eu vou acordar mais cedo do que ela, só que a Aurinha acorda muito cedo. Então eu comecei a acordar 5 horas da manhã para fazer minha leitura bíblica devocional. Meus irmãos, eu nunca tive tanto sono em toda a minha vida como eu decidi acordar às 5 horas da manhã. Aí começou a chover, aí aquele tempinho gostoso, você está na cama, num soninho, a chuva caindo, eu falo assim, não, mas eu preciso levantar. Eu tomei uma decisão firme. Não é fácil, para mim não é fácil. Eu sei que tem gente que acorda às 5 horas da manhã com a maior facilidade. Não é o meu caso. Aí eu estou tendo agora que também me policiar para dormir mais cedo, para conseguir acordar mais cedo, para poder fazer meu devocional antes da Aurinha acordar, porque quando ela acorda papai, faz mamar para mim? Aí eu tenho que ir lá fazer mamar, fico com ela, vamos brincar, papai? E eu acho uma delícia fazer isso também, né? Brincar com ela. Então assim, é uma decisão que precisa ser tomada e é uma decisão que tem que ser firme, porque as circunstâncias vão aparecer, as dificuldades vão aparecer, mas quando nós tomamos uma firme decisão, nada pode nos desviar dessa decisão. Então, o primeiro voto que eu quero sugerir para nós aqui é: se ofereçam em sacrifício. Nesse ano de 2023, tome essa decisão. Hoje, dia 8, tome essa decisão, apresentar a sua vida a Deus como sacrifício. Tome essa decisão de viver uma vida santa. Não hesite, não deixe para depois e seja firme na sua decisão de apresentar-se diante de Deus. Então esse é o primeiro voto para 2023. O segundo está no versículo 2, quando diz assim: transformem-se pela renovação da mente. Transformem-se pela renovação da sua mente. A gente tem que parar de pensar como a gente mesmo pensa, para começar a pensar como Deus pensa. Talvez seja pretensão. Nossa, você está falando que eu tenho que pensar como Deus pensa? Mas é não pensar com categorias humanas, mas pensar da forma como Deus quer que nós pensemos. Eu lembro quando eu estava fazendo curso de teologia, a gente brincava assim, olha, tem gente que faz humanas, tem gente que faz exatas, nós que fazemos teologia fazemos divinas. A gente brincava, né, no curso de teologia. Mas é mais ou menos essa brincadeira, dizendo assim, olha, como que eu vou pensar? Não é nem com categorias humanas nem exatas, mas é divinas. É permitir que Deus coloque a mente dele em nós, que a gente vai começar a olhar para o outro e não enxergar da forma como eu enxergo, mas enxergar como Deus enxerga. Eu vou olhar para a criação de Deus e não simplesmente pensar como eu penso a respeito dela, mas como Deus a criou para ser. Eu vou olhar para tudo que está à minha volta, para as bênçãos do Senhor e começar a discernir e perceber que Ele é o supremo sustentador de todas as coisas. É nós enxergarmos então e vivermos nas categorias de Deus e não nas nossas próprias. Porque, por exemplo, se a gente for pensar na nossa categoria, quando a gente fala a respeito de alguém que faça algo errado com a gente,
O nosso desejo é vingança, é punir, a palavra é essa mesmo, é vingança, né? Só que a vingança é do Senhor. Ou seja, quando nós permitimos que nós não pensemos com as nossas categorias, mas com as categorias do Senhor, o que transforma o pecador é justamente o perdão. O que nos transforma como pecador é justamente o perdão. É claro que Deus trata conosco, o Senhor em amor nos confronta, mas nós somos transformados pelo poder do perdão de Deus. Ou seja, é uma forma diferente de pensar, é um reino que o maior é o menor, é enxergar sob a ótica de Deus, é permitir que Ele transforme as nossas vidas. E isso só vai acontecer quando nós nos aproximarmos de Deus, quando nós o conhecermos, quando nós tivermos um relacionamento íntimo e verdadeiro com Deus. Quando fala a respeito de transformar a mente pela renovação, ou melhor, transformar-se pela renovação da mente, eu fico imaginando aquela situação de um pai, principalmente quem é aí da melhor idade, diz pra gente, olha, que eu lembro quando meu pai olhava para mim, ele não precisava dizer palavra nenhuma, mas eu sabia exatamente tudo aquilo que ele queria dizer. Quando nós temos esse relacionamento com Deus e a nossa mente pensa nas categorias divinas e não apenas em categorias humanas, quando a gente sente a presença de Deus, a gente já sabe tudo aquilo que Ele quer dizer para nós. A nossa vida é transformada, porque eu não penso mais como Vitor, mas eu penso aquilo que Deus quer que eu pense. Eu não vou agir mais como Vitor, mas eu vou agir como Deus quer que eu venha a agir. Eu não vou mais tratar o meu próximo como eu gostaria de tratar, mas como Deus deseja que eu trate. Eu vou entender que as pessoas são alvo do amor de Deus e eu sou instrumento para que esse amor chegue até as pessoas. Então nós precisamos ser transformados pela renovação da nossa mente. Não podemos dar lugar para o pecado na nossa mente, não podemos dar lugar para impurezas na nossa mente, mas ao contrário, pensar naquilo que é do alto, naquilo que é elevado, naquilo que é espiritual, aquilo que é bom, aquilo que é honroso. Precisamos que a nossa vida seja transformada, e essa transformação, ela começa quando nós permitimos que o Senhor molde a nossa forma de enxergar, a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir, a nossa forma de ser. Com muito amor, o Senhor vem transformar as nossas vidas. Então, o segundo objetivo é esse: transforme-se pela renovação da mente de vocês. Perceba que a transformação não é continuar do mesmo jeito. Por mais que nós creiamos e entendamos, Deus é amor, não é passar a mão na cabeça, é transformação, é um confronto com a nossa carne, é um confronto com quem nós somos, mas começa por uma transformação operada por Deus nas nossas vidas. E quando somos transformados, tudo à nossa volta também muda, porque a gente não vê mais com os mesmos olhos, mas vê tudo com um filtro, que é o próprio Jesus. Enxerga tudo com essa lente, com esses óculos. Hoje eu esqueci meus óculos em casa, estou aqui penando para ler. Fui sair correndo e não deu tempo de... Ou melhor, procurei, não encontrei, fui procurar a Aninha, ela falou assim, está lá por cima. Eu disse, tá bom, continua aí que daqui a pouquinho eu volto. Mas essa lente que nós precisamos enxergar todas as coisas é Cristo. Precisamos colocar essa lente, ver tudo com a ótica de Cristo. E assim ser transformado, permitir que Ele renove as nossas vidas. Então, primeiro objetivo, se ofereçam em sacrifício. Segundo objetivo para nós em 2023, transforme-se pela renovação da mente. E o terceiro objetivo aqui para nós está também no versículo 3, quando diz assim: tenha um conceito equilibrado de si mesmo. Tenha um conceito equilibrado de si mesmo. O que significa isso aqui, com base no contexto que nós lemos, a começar do versículo 3 até o versículo 8? Ter um conceito equilibrado de si mesmo é entender que eu e você não somos autossuficientes. Eu e você não somos capazes de ter tudo aquilo que precisamos em nós mesmos. Nós precisamos uns dos outros. É como a gente canta, né, a música: eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos de Cristo.
Ou seja, nós não somos autossuficientes. Não dá para achar que na minha vida espiritual eu vou conseguir caminhar sozinho, apenas eu. Eu preciso dos irmãos, e os irmãos precisam de mim, e nós precisamos de Cristo. Ter um conceito equilibrado de si mesmo, nesse contexto, é não ter o orgulho de achar que eu consigo fazer tudo sozinho, porque eu não consigo, de maneira alguma. E aqui o texto vai nos dizer, se a gente continuar a leitura, vai dizer que o próprio Deus, Ele nos deu, Ele derramou sobre nós dons e talentos. Ele derramou sobre nós dons. E na Bíblia há várias listas, vários textos falando a respeito de dons, os dons ministeriais, dons de manifestação. E aqui nós entendemos, nesse momento, quando o apóstolo Paulo está listando esses dons, que ele está se referindo a dons para a igreja, dons para a comunidade dos discípulos, para a comunidade dos santos. Ou seja, precisamos entender que o Senhor colocou em cada um de nós um dom. Cada um de nós tem um desses dons dessa lista aqui, e eles não existem para ficarem conosco, represados apenas em nós, mas ele existe para que nós possamos servir a igreja. Lembra? Não tenha um conceito exagerado de si mesmo, porque eu sozinho não posso ter todos os dons. Deus não pegou todos esses dons, fez um pacote e falou assim: Anderson, toma aqui, tudo, agora você consegue manifestar todos esses dons sozinhos. Não, Deus dá a cada um um dom. Por quê? Como um corpo tem muitos membros, nós somos o corpo de Cristo, cada um de nós faz parte desse corpo, cada um de nós tem um dom, e nós precisamos exercer este dom para que o nosso corpo, a nossa comunidade, seja uma comunidade de discípulos saudável diante de Deus. Então você precisa reconhecer, nós precisamos reconhecer que não somos autossuficientes. Nós precisamos compreender que nós temos dons, e esses dons eles só fazem alguma diferença se eles estiverem à disposição da igreja, se eles estiverem à disposição para servir. Você precisa dos outros, e os outros precisam de você. E eu quero falar um pouquinho a respeito dessa lista aqui, não vou me delongar muito. Com os jovens na EBD, a gente parou em cada um dos dons aqui, e a gente se aprofundou um pouquinho mais. Mas eu quero só citar aqui, para os irmãos, essa lista que o apóstolo Paulo faz. E quando eu estiver citando, falando aqui, eu sei que nós não vamos nos aprofundar nesse momento, mas tenta pensar aí um pouquinho em qual seria o dom que Deus te deu, para que você possa, em 2023, começar a entender e compreender qual é o dom que Deus colocou na sua vida, para que você venha servir a Deus. O apóstolo Paulo, então, ele fala sobre o dom de profetizar. O dom de profetizar é ter a capacidade espiritual de transmitir a vontade de Deus, de revelar a vontade de Deus. O apóstolo Paulo fala aqui também a respeito do dom de servir, que é a capacidade espiritual para prestar auxílio em tudo aquilo que é necessário. Ele fala também a respeito de ensinar, que é a capacidade espiritual para aprofundar-se nas Escrituras e ensinar a comunidade. Ele fala sobre dar ânimo, que é a capacidade espiritual de demonstrar a circunstância do ponto de vista de Deus. Ou seja, é aquele que consegue demonstrar uma circunstância do ponto de vista de Deus, exortando-nos para fazer aquilo que é certo. Ele fala sobre o dom de contribuir, que é a capacidade espiritual para suprir as necessidades materiais, resultando em bênçãos espirituais. Exercer liderança é a capacidade de exercer esforços para a realização de um ato. Mostrar misericórdia é a capacidade espiritual de ter empatia com a dor do outro para consolo. São esses os dons que o apóstolo Paulo cita aqui nessa lista, e que nós compreendemos, como eu falei, não vou entrar em cada um deles, mas nós compreendemos que cada crente em Cristo tem um desses dons, e foi dado pelo Senhor esses dons, e não foi dado para ficar com você guardado, mas para que você possa servir a comunidade, servir a igreja, e assim vivermos em uma comunidade saudável. Então, meus irmãos, olha só, em resumo, os 3 votos que eu quero sugerir para nós aqui esse ano,
O primeiro deles é: se ofereçam em sacrifício diante de Deus. Tome essa decisão de viver em santidade, de buscar um relacionamento com o Pai. Eu estava conversando com uma jovem essa semana e perguntando assim: e aí, você tem algum objetivo esse ano e tal, que você deseja cumprir? Ela me respondeu assim: intimidade com Deus. Eu falei assim: opa, é o meu também desejo intimidade com Deus. Inclusive está aqui no meu fruto aqui dessa árvore, ter intimidade com o Senhor, buscar mais. E se tornar um sacrifício vivo diante de Deus é uma vida que busca essa intimidade com Ele, que busca santidade, que busca obediência. Transformar pela renovação da vossa mente, ou seja, permitir que Deus nos molde, para que nós possamos viver de acordo com a vontade dEle, enxergando e nos relacionando com a criatura e com a criação, da mesma forma como Deus deseja que nós de fato façamos. E o terceiro objetivo aqui tem um conceito equilibrado de si mesmo, ou seja, entenda que eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos de Cristo, e entendendo que Deus colocou em cada um de nós um dom para que nós possamos servir, e que esse ano nós possamos buscar de fato esses três objetivos, e buscar servir ao Senhor com aquilo que Ele nos deu. Amém? Vamos nos colocar de pé, meus irmãos, para que nós possamos orar a Deus. E nesse momento eu quero... Chega aí, Otávio. Quero dar um tempo para os irmãos colocar sua vida diante de Deus agora. Faça essa oração dizendo assim: Deus, o ano está começando. Hoje é o dia 8. E eu quero buscar a presença do Senhor. Talvez você já tenha buscado em 2022, mas falou assim: agora eu quero buscar mais. Eu lembro que houve um momento na minha vida, 2013, 2014, eu estava na virada do ano, e eu fiz uma oração até meio desaforada. Eu falei assim: Deus, aquilo que eu conheço a respeito do Senhor não é mais suficiente para que eu tenha, para a minha vida. Eu preciso buscar mais. Eu preciso que o Senhor se revele a mim, porque aquilo que eu conheço do Senhor já não dá mais, eu quero mais. E nesse ano de dessa troca, acho que foi 13 para 14, eu fiz essa oração, e aí começou o ano eu pensando assim: agora deu tudo certo, Deus vai se revelar para mim. Mas nesse ano eu perdi meu emprego, eu rompi o meu noivado, eu morava em Belo Horizonte, voltei a morar em Pedro Leopoldo, na casa dos meus pais. Aí eu orei e falei assim: mas Deus, eu falei que eu queria conhecer mais do Senhor, achei que agora ia ser só bênção, só uma guinada na minha vida. E eu não entendi naquele momento, mas era exatamente o que o Senhor estava fazendo comigo, trabalhando na minha vida, tratando na minha vida, renovando a minha mente, de acordo com a vontade dEle. E esse é o meu desejo, que em 2023 nós tenhamos uma igreja verdadeiramente santa, uma igreja que busca ao Senhor, uma igreja que ora, uma igreja que está aqui realmente, não simplesmente está num ajuntamento fisicamente, mas que vivemos em comunhão, de acordo com a vontade de Deus, que temos laços uns com os outros. Uma igreja que se permite ser moldada por Deus, permite ser trabalhada por Ele, naquela área que às vezes é difícil, mas que o Senhor venha nos moldar. E uma igreja que sirva, acima de tudo, sirva a Deus com alegria, entendendo que nós precisamos uns dos outros. Oremos a Deus então. Pode fazer a sua oração aí nesse momento, apresente a sua vida diante de Deus. Pai amado, muito obrigado, Deus, por essa manhã. Muito obrigado, Deus, pela oportunidade que o Senhor nos dá de ouvir a Tua palavra. Sabemos, ó Deus, que nesse início de ano é muito comum, é muito normal nós estabelecermos objetivos, mas nós queremos apresentá-los todos diante do Senhor e pedir, ó Deus, que o Senhor faça com as nossas vidas de acordo com a Tua vontade, que opere em nós o Teu querer, que opere em nós, ó Pai, aquilo que o Senhor deseja para as nossas vidas, e que nós possamos, ó Deus, aprender a viver de acordo com a Tua vontade, buscando uma vida santa, buscando uma vida de acordo com os Teus padrões, e buscando servir a Deus. Deus, em nome de Jesus, que nós possamos ter esses objetivos na nossa vida espiritual, e viver contigo um relacionamento saudável, ser edificados por Ti, ó Pai. Se em 2022 nós falhamos,
na nossa vida espiritual, que em 2023 a gente possa acertar o prumo, alinhar, ó Pai, aquilo que precisa ser alinhado. Se em 2022 nós tivemos uma vida espiritual saudável, que agora a gente possa avançar cada vez mais na nossa vida contigo, ó Pai. Abençoa a nossa igreja, Pai, que nós possamos de fato ser uma igreja, Pai, que busca o Senhor, uma igreja que ora, uma igreja que vive unidos, juntos, para amar a Deus e amar ao próximo, Pai, em nome de Jesus. E nessa comunhão e nesse amor, edifica as nossas vidas, ó Pai, para a honra e glória do Teu santo nome. Assim eu oro, ó Deus, e desde já eu Te agradeço. Amém, ó Pai, amém, amém. O Senhor nos abençoe.